Merkel, Eu alemã. tenho uma, eu tenho uma Alemã, em casa. dificílimo. Dureza, hein? Manda bala aí, professor. Vamos lá, vamos lá. Bom, boa noite. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o curso de especialização que nós estamos propondo, criamos, né, aqui na UFMG. E eu queria primeiro, então, agradecer a presença de todos, os meus colegas que estão junto comigo propondo esse curso, e também ao pessoal que veio para saber um pouco mais sobre o curso. Então, o curso é o curso de especialização em soldagem robotizada. Então, eu pensei da gente, primeiro, falar um pouco sobre o porquê desse curso, né? Por que ele foi proposto. Depois eu vou, e aí eu vou pedir o professor Alexandre Bracarense para falar um pouquinho sobre isso, que a ideia desse curso surgiu a partir dele, né? Foi uma ideia dele, do grupo dele, e que veio a mim, que estou coordenando, né, o projeto e coordenando o curso. E aí, enfim, ele que vai falar um pouco sobre isso. Depois nós vamos voltar para mim e eu vou apresentar o curso para que vocês possam entender o que nós pensamos, como que a gente propôs a execução desse curso. E aí depois eu tenho, né, junto aqui comigo o professor Alexandre Bracarense, que representa a nossa parte de soldagem, o professor Guilherme Raffo, que representa a parte de robótica da UFMG, mas como, né, a gente espera, né, enfim, que já esteja mais ou menos claro, esse é um curso EAD, né, Educação à Distância, mas com uma parte presencial, que é a parte prática, que vai ocorrer na UFMG, e aí o professor Rogério Vitali, que é do IAR, também está aqui junto com a gente para falar um pouco sobre a unidade móvel, onde estão os robôs que nós vamos usar nas aulas práticas. Bom, e tem o Alexandre, que é o nosso super secretário, que ajuda, vai estar o tempo inteiro nos apoiando durante o curso. Bom, então, a primeira coisa, então, é passar para o Alexandre Bracarense, para que ele possa contar um pouquinho dessa história. Obrigado, Patrícia. Eu vou fazer bem rapidinho, só para aproveitar o máximo tempo que a gente tem aí para apresentar o curso propriamente dito, né? A ideia desse curso surgiu quando eu vim trabalhando, desde quando eu voltei do meu doutorado, com a ideia de soldagem robotizada. O laboratório lá que eu fundei aí na UFMG, ele tem essa filosofia. Foi um projeto do Recop, e esse projeto tem o título Soldagem Robotizada. De onde que surgiu isso? Eu reparei de alguns serviços que eu fiz lá nos Estados Unidos, na época que eu estava no meu doutorado, eu fiz algumas consultorias lá, que o pessoal sabia programar robô, mas não sabia soldagem. E o contrário também, o pessoal que sabia soldagem queria robotizar, mas não sabia como robotizar. Eles não tinham ideia de como que o robô entraria ali no mercado, ali, como é que entraria ali na oficina dele. Tal. Então, em alguns casos, o robô ficou obsoleto, ou ficou assim, sem cumprir todas as funções, e, por outro lado, algumas soldas não conseguiam fazer as soldas, porque o pessoal não tinha noção de como que aquilo pudesse ser feito. Eles não tinham noção, né? Posicionamento de tocha, e por aí vai. Regulagem de corrente, no caso de soldagem a arco e tal. Então, a ideia, a filosofia surgiu daí. Eu sempre pensei, sempre tinha pensado em, assim, trazer a soldagem para a robótica. Eu sou da soldagem, né? Na verdade, meu doutorado foi em soldagem. O laboratório, ele é todo composto com equipamentos e tudo mais na área de soldagem. E aí a ideia era trazer a soldagem para a robótica. A robótica, apesar de eu dar aula, dei aula de robótica no laboratório, a minha aula era muito, assim, não era uma coisa tão abrangente, né, igual a proposta nossa agora, que é um negócio bem mais completo, né? Então, assim, a ideia era trazer a soldagem para a robótica. Nós conseguimos, com sucesso, já está na 8ª turma, né, o curso de especialização em soldagem. O pessoal que está entrando aí, o Paulo, o Pedro, o Vinícius, né, são pessoas que fizeram o curso. E agora a gente fez o curso também em EAD, né, de soldagem, né? Então está acontecendo, tem 2 turmas EAD. E está funcionando muito bem. O Alexandre, inclusive, é o secretário dessas 2 turmas. E aí eu vi a hora, falei, cara, está na hora da gente lançar o curso, né? Tentar fazer essa combinação da soldagem com a robótica, trazer as duas, né, juntas. Esse conceito, né? Para a gente poder, então, fazer a união.
E aí surgiu a ideia de a gente começar, né, a fazer o trabalho, né, desenvolver o programa, que é esse programa que a Patrícia vai mostrar, exatamente para a gente aprimorar isso. A proposta é trazer o pessoal para fazer solda manual e o mesmo pessoal fazer solda com robô e comparar as duas soldas. Quer dizer, parece uma coisa assim absurda, mas eu fiz durante a minha carreira, inclusive no laboratório, várias vezes, em vários serviços que eu prestei para a indústria, eu fiz isso. Nós soldávamos à mão, depois reproduzia com a solda com o robô, para a gente saber como é que funcionava aquilo. Então, assim, funcionou bem, eu vi que era possível. E a ideia, na verdade, nesse curso específico de engenharia, não é formar o cara para ser soldador, mas pelo menos para ele entender como é que funciona, né? A solda robotizada, para ele poder controlar, ele ter controle, né, desse desenvolvimento. É mais ou menos isso. Né? Eu estou aposentado, eu vou trabalhar no curso, vou dar aula, né? A minha parte é a parte de soldagem, mas assim, eu vou estar sempre participando, querendo participar, né? Quando o caminhão vier para Belo Horizonte, com o Rogério, quando a gente for para o laboratório, eu vou estar lá presente para poder dar um apoio. Beleza, Patrícia? Devolvo a palavra para você poder, então, falar do programa aí, rapidinho. Muito bem. Então, tá joia. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela e vou fazer essa apresentação. Vocês estão enxergando a tela aí? Sim ou não? Coloca em tela cheia. Tela tá aparecendo ou não? Tá aparecendo, mas coloca em tela cheia para ficar melhor. Mas tá em tela cheia. Ah, é porque talvez esteja a janela de lá que tá em tela cheia, tá? É porque eu tô com dois monitores e aí... Tá, então deixa eu tirar e voltar. Melhorou ou não? Isso. Tá em tela cheia. Deu certo. Tá, então, muito bem. Eu não estou vendo vocês porque ocupou minha tela toda aqui. Mas, então, eu queria fazer essa apresentação rápida sobre o curso, para que fique claro a ideia do curso, como que ele, quais são os objetivos e qual que é a proposta do curso, como que ele vai funcionar. Então, primeira coisa é dizer que esse curso é um curso do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, foi desenvolvido no contexto do departamento em conjunto com o Departamento de Engenharia Mecânica. Então, o objetivo do curso é suprir essa carência na formação de pessoal em tecnologia da soldagem robotizada. A gente vai dar um título de especialista em soldagem robotizada, né? Então a gente quer formar esse especialista, reciclar profissionalmente engenheiros brasileiros, capacitando-os para liderar processos de evolução e de transformação tecnológica, aumentar a capacitação tecnológica das empresas e inserir profissionais habilitados para atuarem com robótica na indústria 4.0. Então, o nosso público-alvo são profissionais com formação em nível superior que atuem de forma direta e indireta ou indireta com soldagem ou robótica, né? Soldagem ou robótica. A gente, considerando que a gente já tem na UFMG um curso de soldagem, a gente está abrindo essa possibilidade de ex-alunos do curso de especialização em soldagem terem dispensa das disciplinas da área de soldagem. Eu vou falar, vou listar aqui as disciplinas, e com isso, então, a gente implementaria um desconto no valor da mensalidade. Então, o investimento do curso é 24 prestações de R$ 1.450, e o curso dura 2 anos, né? Então, a estrutura do curso é composta de 30 disciplinas de 15 horas, em EAD. Então, as disciplinas de robótica são essas que estão listadas aí dentro dessa caixa amarela. Então, introdução à robótica, cinemática, planejamento de movimento de robôs e controle robótica 1, 2 e 3. São as disciplinas à distância. As disciplinas do quadro abaixo são as disciplinas práticas que vão ocorrer aqui no final do semestre. Eu vou falar sobre isso em breve. Então, programação básica de robôs industriais, programação avançada de robôs industriais, comissionamento virtual e gêmeo digital de robôs industriais 1 e 2. Bom, na parte de soldagem,
materiais na indústria 1 e 2, soldagem a arco na indústria, sistema de qualidade de produtos soldados na indústria 1 e 2, soldagem por resistência e outros processos de soldagem e corte na indústria. Essas são as disciplinas em EAD. E as disciplinas de práticas, né? Prática de soldagem a arco e prática de soldagem por resistência elétrica e processos de corte a plasma e a chama. Essas disciplinas, além dessas, né, a gente quis colocar uma formação para inserir isso dentro de um processo, né? Então, a gente tem algumas disciplinas da área de automação e algumas disciplinas da área de produção. Então, as disciplinas de automação estão na linha de teoria de automação, introdução à programação de CLP, que são controladores programáveis, implementação de sistemas de eventos discretos. A ideia é a inserção, né, falar um pouco sobre essa inserção da soldagem robotizada no processo de manufatura. Bom, e na produção, as disciplinas da produção são processos de manufatura e técnicas de aumento da produtividade 1 e 2, e métodos de planejamento industrial 1 e 2. Bom, e aí, dado que já foram feitas, né, essas disciplinas estão distribuídas em 1 ano e meio, e considerando que já foram feitas disciplinas de robótica, disciplinas de solda, de soldagem, tem essa parte final que a gente está chamando de um módulo de soldagem robotizada, que é quando a gente pretende ter essas disciplinas práticas de integração de robôs industriais 1 e 2, ensaios laboratoriais e metalografia e prática de soldagem robotizada. Então, nessa parte que a gente pretende que se faça efetivamente soldas com robôs. Bom, e como um curso de especialização, ele tem um trabalho de conclusão de curso, bom, e aí ao longo do curso a gente vai dar uma disciplina de metodologia da pesquisa científica, e esse trabalho de conclusão de curso, que pode ser uma monografia ou um artigo, que vai ser apresentado presencialmente, a gente pretende organizar um workshop, onde todos os trabalhos sejam apresentados perante banca, mas num formato mais interativo de um workshop. Bom, então a ideia da estrutura que a gente pensou para esse curso é o seguinte: então a gente tem as disciplinas aos sábados, então a cada 2 sábados a gente tem 2 disciplinas. Então, como é que isso vai funcionar? No sábado de manhã, então, considerando que o curso começa no início de agosto, no sábado de manhã a gente vai ter introdução à robótica industrial, e depois no sábado seguinte, à tarde, a gente tem a segunda metade da introdução à robótica industrial. 4 horas de manhã de uma semana, 4 horas da tarde da outra semana. E a gente vai alternar com materiais na indústria 1. Então, materiais da indústria 1 à tarde na primeira semana e de manhã na segunda semana. Esse conteúdo de aulas síncronas, ele vai ser... ele completa 8 horas, né? Então, essas 8 horas são de aulas síncronas, que vão ser gravadas e disponibilizadas, e a gente vai ter, durante a semana, um fórum para, enfim, para tirar dúvida com os professores ou com algum monitor que a gente tenha. E as outras 6 horas, né? Então, a gente 8 com 1 hora de fórum, 9 mais 6 horas de EAD. Então, nós vamos providenciar apostilas, listas de exercício e trabalhos para serem feitos à distância. Bom, e aí, então, a gente vai fazendo isso, tem os recessos entre esses pares de disciplinas. Então, a gente organiza o semestre todo, divulga, claro, isso no início do semestre. E depois, no final do semestre, como vocês podem ver na parte de baixo aqui da minha tabelinha, né? Eu deixei um buraco, porque eu não coloquei todas as semanas. A gente tem uma semana presencial. Então, a gente pretende agendar essa semana presencial logo que começa o semestre, com a expectativa que as pessoas virão ao UFMG passar essa semana aqui para fazer as disciplinas práticas, né? A gente não... Né, difícil imaginar que você vai formar alguém sem que ela bote a mão na massa. Então, durante essa semana, a gente vai alternar aulas de soldagem e aulas de robótica presenciais. E as provas das disciplinas, então, ao longo do semestre, a gente vai ter um conjunto de disciplinas, e ao final do semestre, no sábado,
no sábado, depois dessa semana de aulas práticas, vão ocorrer as provas presenciais de todas as disciplinas. Bom, então essa semana presencial a gente pretende usar tanto a unidade móvel do Instituto Avançado de Robótica, então o IAR tem um caminhão, tem uma foto aí desse caminhão, e esse caminhão vai se deslocar para o UFMG, e essa foi uma das razões principais pelas quais a gente pensou, vamos fazer online, porque não teria como manter esse caminhão aqui, se a gente fizesse presencial, a gente não conseguiria manter ele aqui o semestre todo, mas se a gente junta numa semana só, é viável. E também no Laboratório de Robótica, Simulação e Soldagem, que é o laboratório do professor Bracarense, que fica aqui na UFMG. Então, a gente vai dividir os alunos, né? Uma parte fica no Laboratório de Soldagem, outra parte na unidade móvel, e depois troca. Então, sempre ao final do semestre, pode ser 1 a 2 semanas, dependendo das disciplinas, dependendo de qual semestre a gente está. Então, resumindo, né, o que a gente tem? A gente vai ter... a gente já tem um site, né? Então, se vocês quiserem pegar aí o QR Code, dá para abrir a página do curso. Mas a ideia é a gente tem as disciplinas de 15 horas, sendo que 8 horas são aulas síncronas, então os principais conceitos vão ser passados nessas aulas, essas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas, e 1 hora de fórum nas quartas-feiras, então meia hora, uma quarta e outra quarta, para que os estudantes possam entrar e tirar dúvidas sobre o trabalho e sobre as listas de exercício e tal. As 6 horas em EAD, elas vão ser cobertas por apostilas com o conteúdo da disciplina e exemplos elaborados pelos professores, um banco de questões com pelo menos 30 questões, para ajudar na preparação para a prova que ocorre no final do semestre, e a distribuição dos pontos, né? Aqui na UFMG a gente trabalha com 100 pontos, então são 40 pontos num trabalho assíncrono, 20 pontos num trabalho síncrono e 40 pontos na prova no final do semestre. Então essa é mais ou menos o que a gente está prevendo, talvez com alguma flexibilidade nessa distribuição de pontos, mas a ideia é alguma coisa por aí. O site do curso, então, está aí, onde essas informações... acho que a menos dessas informações específicas sobre a forma de avaliação, o restante está tudo lá. Bom, e falando rapidamente sobre a escola, né, só para ver se é isso mesmo, sobre a escola de engenharia, né, para quem não sabe, né, nós temos aqui um complexo da escola de engenharia, que está nessa foto aí, que é um complexo com 65 mil metros quadrados, que acho que um privilégio nosso aqui de conseguir estar, eu diria que em comum, pelo menos nas universidades, boa parte das universidades, as que eu conheço, não necessariamente as engenharias ficam todas juntas numa escola, né? Você tem uma escola de engenharia elétrica, uma escola de engenharia mecânica, e isso, a forma como a UFMG é organizada, nós temos uma escola de engenharia com 13 cursos de graduação em engenharia. Isso nos permite uma interação maior entre os cursos, entre os professores, entre os grupos de pesquisa, e isso eu acho muito positivo e é um ambiente muito rico. Então, nós temos 13 cursos de graduação com 5.500 alunos, 11 programas de pós-graduação estrito sensu, né, que são os de mestrado e doutorado, com 1.500 alunos. Eu não consegui levantar exatamente quantos cursos de especialização ativos nós temos atualmente, mas eu acho que é alguma coisa por volta de uns 5 a 10, alguma coisa por aí. Bom, outra informação relevante, eu acho que nosso último ENAD, todos os nossos cursos foram avaliados com nota máxima. Nós temos aproximadamente 300 professores em 13 departamentos. Os professores do curso são os professores de soldagem, professor Alexandre Bracarense, professor Ariel, professor Paulo Modenese e professor Paulo Villani. Na parte de robótica, a gente tem 4 professores da UFMG e os 2 professores do IAR, então o professor Guilherme Raffo, professor Armando Alves Neto, Luciano Pimenta, professor Gustavo Freitas. Esses professores estão no departamento de elétrica e eletrônica, né, eletrônica e elétrica, e os professores Rogério Vitali e
Júlio, que são do IAR. Na parte de automação, eu e o professor Lucas. Na parte de produção, do departamento de produção também da UFMG, a professora Lázara, professor Marcelo Souza e professor João Flávio Almeida. Bom, então, esse é o nosso corpo docente. E, bom, é isso. E aí a gente abre, eu queria dizer isso, né, que a qualquer momento, se alguém tiver perguntas aí, fique à vontade para colocar no chat. E eu queria passar a palavra para o professor Guilherme Raffo, para que ele possa falar rapidamente dessa área de robótica, o que nós temos e qualquer ideia que a gente está pensando em implementar nesse curso. Ok, obrigado, Patrícia. Então, boa noite a todos, né? Como a Patrícia falou, eu sou Guilherme Raffo, sou do departamento de eletrônica. Bom, só me apresentar antes, né? Eu mexo com robótica desde 2001, 2002, quando eu terminei meu curso de graduação, e estou na UFMG desde 2013, né, trabalhando com a parte de controle e robótica, basicamente controle de robôs, né? Então, dentro do curso de especialização, tem 4 professores do nosso grupo, né? A Patrícia listou ali, eu, o professor Luciano Pimenta, o professor Gustavo Freitas e o professor Armando, né? Um grupo com em torno de 80, 85 alunos atualmente. E a gente trabalha com robótica em geral, né? Desde a parte de controle, planejamento, etc. E dentro dessa expertise, a gente montou algumas dessas disciplinas de robótica, né? A gente vai passar primeiramente pela parte de introdução, a gente vai fazer uma revisão da parte matemática, de álgebra, apresentando questões de tipos de configuração, etc. E daí a gente começa a entrar em algumas ferramentas que a gente vai precisar para começar, para utilizar na área de robótica, de soldagem robotizada. Então, a parte cinemática, a parte de planejamento de robôs, a parte de controle. Controle a gente vai entrar desde o mais básico, a parte de controle de PIDs, parte de controle de movimento de juntas, passando por algumas técnicas um pouquinho mais avançadas, a parte de controle por realimentação linearizante, e por fim a gente entra na parte de controle visual, onde a gente vai ter a parte de realimentação por visão, né, e técnicas de controle que utilizam dessa realimentação visual. A gente vai ver também controle de força, que vai ser bastante útil na parte de soldagem robotizada, até porque a gente vai ter contato da ferramenta com a peça que a gente vai estar tendo que soldar, então toda a parte de controle de força é imprescindível. Dentro das outras disciplinas, né, eu vou deixar depois para o professor Rogério falar um pouco, vai ser a parte prática, né, que ele, o professor Júlio, o professor Gustavo vão dar essas disciplinas mais práticas. E, bom, com relação à parte de robótica, seria isso, Patrícia, não sei se alguém tem dúvida, eu vi que alguém colocou algum comentário aqui. Depois eu respondo aqui. Ok. Em geral, é isso. A parte de controle e a parte matemática, de modelagem matemática, a gente vai ir desde o básico de robótica até um nível bastante avançado que demanda da especialização. Seria isso, não sei, Patrícia, se tem mais detalhes. Acho que tá ok. Rogério. Olá, pessoal, então boa noite. Obrigado aí, professor Rafa, professora Patrícia. Hoje vou dividir minha fala, né, em 2 momentos, rapidamente. O que nós somos, o que nós fazemos e depois sobre o caminhão. Eu, professor Júlio, a gente, né, tem a formação também na área de robótica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente trabalha muito com consultoria. Então, a gente tem uma facilidade de penetração muito grande na indústria, né, com integração de células robóticas, principalmente aqui no ABC, aqui em São Paulo, onde está a maior quantidade de robôs do Brasil instalado, porque são as montadoras, né? A gente tem Ford, tinha, né, a Ford, mas, enfim, Toyota, Volkswagen, Honda, por aí vai. Então, toda a nossa base, nosso background, né, sai dessa área, e depois a gente começa a fazer as integrações dos robôs.
onde traz muita experiência também. No caminhão, a gente tem 4 braços industriais, né, da Kuka, da ABB, da Fanuc e da Escala Motoman. Tudo isso está disponível dentro do caminhão, da carreta, dentro de células robóticas, integradas com PLC, com câmera, com sistema de visão, por aí vai. Esses 4 fabricantes juntos, no Brasil, eles têm 90% da venda de robôs. Então, são robôs que a gente considera de primeira linha, né? E tem uma parte de software no caminhão, onde a gente vai fazer o digital twin de tudo isso daí, vai aprender a comissionar de forma prática e depois integrar com a máquina de solda. Então, vão ser aulas práticas no caminhão, mas vamos ter a base aí também teórica e etc. E o que eu chamo a atenção é essa parceria com o FMG, a gente também pode ter foco na inovação. Então, por exemplo, cada professor, cada departamento tem o seu core, né? Tem a sua pesquisa, tem o que eles desenvolvem. E eles têm inovações que eles podem propor, né, para alunos que têm interesse em trabalhar, fazer consultoria, projeto, ou ir para um mestrado, tanto na área de controle quanto na área de solda, e a gente também. Mas, por exemplo, só um exemplo prático. Quando a gente fala em inovação, não é só na área de cada um dos professores. A gente pode pensar também na inovação do processo de solda robotizada, porque é um processo muito interessante, e isso aqui nos une. Então, semana passada tive uma demanda, se alguém perguntou, professor Bracarense, se tinha um tool change de solda MIG e MAG. Tool change é a troca de ferramenta, robotizada, automatizada. Como é que você faz um tool change, onde você tem um arame passando por dentro do robô? Poxa vida, eu liguei na Motoman, né? A gente tem boa facilidade com Motoman. Tem uma empresa, que eu não vou aqui falar o nome, eles têm a tecnologia e fizeram essa integração há 4 anos atrás. A solda é externa, a tocha é externa e o arame passa externo. Por quê? Porque lá o cliente tinha 2 tipos de arame para fazer a solda. E depois tem os twin, também que a Frone, os outros fabricantes de máquina que a gente encontra nas feiras estão bolando, onde eu tenho 2 arames passando, eu tenho que mandar sinal. Tudo isso é interessante, a gente compartilhar isso com vocês, trocar experiência. A gente está disponível, professora Patrícia. Tenho certeza que o projeto já é um sucesso e vai ter muita coisa para a gente estar junto com vocês e compartilhar. Basicamente é isso que eu queria falar. Ok. Bom, então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem abrir o áudio e perguntar, tem uma dúvida aqui no chat que em relação à duração de aula. A proposta é que seja 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Então, 4 horas de uma disciplina de manhã e 4 horas da outra disciplina à tarde, e depois na semana seguinte troca. No sábado seguinte troca. A que foi de tarde é de manhã, a que foi de manhã passa para tarde. E aí com um fórum no meio da semana, e o restante é AD. Então, material e estudo em casa, enfim, com material disponibilizado, listas de exercício e os trabalhos. O Bracarense, se você quiser falar um pouco também sobre, né, porque as disciplinas da área de soldagem, né, você deu uma enxugada em relação ao que era. Eu acho que o Pedro levantou a mão. Você quer perguntar, Pedro? Pode perguntar, Pedro. Não estou te escutando. Pedro. Ele deve estar sem microfone. Ele está com o microfone. Aqui está colocando. Mas eu acho que 2 pontos são importantes, né? Primeiro, a aula prática, ela é presencial. Para quem fez o curso nosso de soldagem, a aula prática ela vai ser muito parecida com o que é feita na soldagem normal. Só que a ideia é reproduzir as soldas usando o robô. Então, a pessoa que for fazer o curso, ela vai ter... Eu acho que não vai ser o mesmo volume de material, né? Vai ser uma coisa bem mais compatível com o tempo que a gente tem disponível, mas a ideia é ele fazer a solda manual e depois aquela solda, um dispositivo que a gente vai bolar, ele reproduzir aquela solda no robô. Lógico que depois ele aprender a mexer no robô lá com o Rogério, com o Júlio, né? Então ele faria aquilo.
E aí, dali, a gente vai pegar aquele material dele e vamos fazer metalografia, vamos cortar, lixar, igual o processo que a gente faz no curso normal de soldagem, né? Quando o Alexandre, hoje ou ontem, essas semanas agora, né, vocês concluíram que seria interessante dar um desconto para quem já tivesse feito o curso de soldagem, né, e permitisse que o pessoal fosse liberado das disciplinas da área de soldagem também, né? O curso de soldagem dessa parte do curso, desse curso, ele não é tão intenso igual o outro, óbvio, não tem nem condição, né? Ele diria que ele é de 30% a 40% do curso normal, que a gente tentou focar só na parte principal mesmo, que é a parte que interessa para a soldagem, né? Então, assim, quem quiser fazer o curso, tendo os 30% de desconto, está garantido. Não há necessidade de fazer a parte de soldagem, mas a parte prática é fundamental que ele faça, porque é a parte que interessa. Eu acho que esse é um ponto interessante, eu acho que seria... Eu gostaria só de enfatizá-lo, né? O Pedro está perguntando aí alguma coisa. Ele escreveu: uso de robot na manutenção de grandes paradas de manutenção com foco na integridade estrutural é possível, incluindo gêmeos digitais. Eu acho que quem responde isso daí é o Rogério, talvez com a experiência dele, e o... Não, responde sim. O gêmeo digital já é uma realidade hoje, né? Então, puxa, já posso falar que você interage com o gêmeo digital em tempo real, retroalimentado, tal, etc. Mas, Pedro, muito aberto a sua pergunta, porque vocês entenderam o que é grandes paradas de manutenção, né? E integridade estrutural também, né? Meio aberto. Então, o que é... A parada está em qual indústria, em qual segmento? A área de manutenção é muito grande. Mas, geralmente, quando a gente tem manutenção de robô, para a mineração... Eu estou vivendo essa parte aí, Rogério. Na minha empresa, a gente tem... Rogério, na minha empresa, a gente tem acompanhado paradas da Anglo América e da Vale. São paradas que eles fazem para dar manutenção. E existem alguns pontos, né, que são pontos que requerem soldagem. Em algumas situações, o pessoal usa soldador. Em algumas, é possível usar robô. É isso que ele está perguntando. Tá? Só que, para isso, teria que fazer todo esse arcabouço aí do... Então, posso responder mais prático aqui? Me dá um minuto? Ô, Pedro, eu vou fazer um exercício com você, onde eu vou criar um cenário num gêmeo digital, num software da Siemens, vou colocar a tocha, vou colocar um 7º eixo, o robô em cima do trilho, e vou fazer uma solda com você virtual, para te mostrar o poder que é um gêmeo digital. Isso eu vou fazer com você na prática, isso daí. Vai te ajudar. Isso é uma coisa que a gente consegue trazer para o curso. Nós acompanhamos a parada da Anglo ano passado, no final do ano passado. Eles tiveram que trocar algumas coisas dentro de um forno. E essas coisas, o soldador tinha que entrar lá dentro. Talvez uma situação que daria para simular ou para tentar desenvolver seria usar robô para fazer essa solda, né? Um sistema com carro, com roda, alguma coisa assim, que pudesse alcançar aquela região e, operacionalmente, o cara fazer lá, teleguiado, alguma coisa, fazer a soldagem, né? Seria uma soldagem semi-robotizada ou mesmo robotizada. Acho que é mais ou menos por aí que o Pedro está imaginando, porque o Pedro trabalha na Vale, não é, Pedro? Sim, professor. Está escutando? Isso, agora está escutando. Eu trabalho na Vale e a gente atua em paradas de usina. A privatização, por exemplo, começou em 69, com projetos do Japão, da Coreia, da Espanha, né, em conjunto com o Brasil e a Vale, né, na antiga CVRD. E aqui essas usinas agora têm que ser revitalizadas anualmente. Então, ela passa o que chama de grandes paradas a frio, né, que não é a quente, é a frio. Nós temos problema nos precipitadores, que são muito complexos para recuperar eles, precipitadores eletrostáticos, forma nuvens lá dentro de plasma. Então, as placas sofrem danos assim, constantes e precisam ser revitalizados com solda. Então, se colocar o homem dentro do precipitador, ambiente confinado, com risco de explosão, né? Então, pensando, sugerir que já comece a estudar a parte robótica, fazer isso. E quando foi feito esses projetos, não pensava em ergonomia humana, nada, né?
Então, como adaptar aí o homem dentro de uma estrutura dessa. Então, eu acho que uma grande oportunidade para os robôs já começar a ser utilizados. O Além desafio, de ser uma é o ação. processo. Não é só o robô, o desafio é o processo. De novo, Não, desafio é o processo. Volto a bater na tecla do processo. Então, por exemplo, conheço lá os colegas do professor Bracarense, lá da Universidade Federal do Ceará, professor Bracarense, Hélio Miranda. Todo professor pesquisador da área de solda tem o desafio da solda, a liga difícil, a solda, etc. Bacana. A gente de robótica, eu, o professor Rafa, também tem o desafio da parte de robótica. Agora, o processo também é interessante. Eu não vou dar muitos detalhes, porque é um pouco confidencial. A empresa fica ali em Jaraguá do Sul, né? Então, você já sabe o tamanho da empresa. Eu tenho que fazer a solda de aleta do gerador, do transformador. Solda MIG-MAG. A Fronius desenvolveu uma tocha especial, de comprimento especial, refrigeração especial. Os robôs estão de ponta cabeça num portal, porque o robô, não é que ele não deu alcance, ele chegou a entrar com a tocha dentro da aleta, mas alinhou os eixos do robô e deu singularidade, que é um problema clássico na área de robótica. Planejador de trajetória, professor Rafa, não deu certo, alinhou os eixos, girou. A solda girava dentro da aleta e não conseguiu resolver. Estão quebrando a cabeça, a gente está ajudando. Mas olha o problema da complexidade do processo. Imagina discutir isso, né, nas aulas, compartilhar com os professores, essa troca de experiência. É interessante. Com certeza. E na Vale, né, nós temos o professor Gustavo, que ele foi pesquisador do ITV, e ele tem trabalhado muito na Vale com robôs de caverna, né? Então, daria para pensar também em adaptar esses robôs com braços manipuladores para eles trabalharem com essas soldas dentro desses ambientes confinados, né? Então, são problemas bem interessantes, não triviais, que nem o Rogério comentou, porque não é nem trivial do ponto de vista de robótica, nem trivial do ponto de vista de soldagem robotizado. Então, são problemas bem interessantes que, trazendo para dentro do curso, eu acho que dá para se trabalhar, principalmente em TCCs, nessa linha, acho que ficaria muito interessante. Isso que eu ia falar, já estão surgindo, já estão pensando nos TCCs aí, né? Exatamente. A gente teve aqui... só porque tem mais umas coisas aqui no chat. Só para finalizar com essa do Pedro aí, essa parte de manutenção não é fácil, não. Né? Não. Mas é uma coisa que está surgindo. O próprio mundo está exigindo isso, por conta desse lance do ambiente, onde vai ser feito e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. A ideia nossa é entrar exatamente nesse universo aí, sabe, Pedro? E começar a trabalhar dentro disso daí. Eu vou levar para o gerente amanhã a possibilidade da união da solda com robótica e vamos ver qual que é a opinião dele. Até porque eu estou aqui em Vitória, né? Eu não estou em Belo Horizonte. E para mim fazer o curso, eu teria que deslocar para Belo Horizonte. Todo final. E nós rodamos. Uma semana só por semestre. Nós rodamos 24 horas aqui, né? Não para, não, é sem parar. Hoje é uma semana por semestre. Nós temos mais ou menos 500 soldadores aí na parada, trabalhando. Bom, deixa eu comentar aqui os comentários que apareceram aqui. O José Rubens Camargo escreveu: boa noite, a Escola CTPT de Soldagem e Inspeção de Taubaté poderá divulgar esse projeto do curso de soldagem robotizada em nossa rede social aqui no Vale do Paraíba. O mercado tem interesse e está precisando aplicar essa tecnologia em seu processo produtivo. Queremos sim que você divulgue, te agradeço. Bom, inclusive, acho que faltou eu colocar nessa apresentação, né, a inscrição para o curso, para a gente conseguir fechar a turma para o semestre que vem, até o dia 30 de junho, até semana que vem só. Então, a gente, enfim, precisamos acelerar o processo para a gente conseguir, enfim, fechar a turma, né? A gente já tem pessoas inscritas e o prazo é até o dia 30. Bom, e depois o Juninho disse: boa noite, me chamo Afonso Júnior, sou de Taubaté também. Onde fica a universidade? A UFMG fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é soldador e teve a oportunidade de programar e operar um robô da marca Clus. Bom, então a universidade é aqui em Minas Gerais. Eu queria ressaltar que a gente preparou, a ideia desse curso é que ele seja no sábado e remoto, para que as pessoas de fora de Belo Horizonte possam fazer o curso, né? Então, as aulas são só no sábado, durante o semestre inteiro,
e depois, na semana, durante o final do semestre, tem uma semana ou 2 semanas presenciais, depende do semestre do curso, né? Porque depende da quantidade de disciplinas práticas que precisam ser feitas. Então, precisa só pegar uma semaninha ali no final do semestre e vir para Belo Horizonte. O resto todo dá para ser feito à distância. Essa que era a ideia, exatamente de conseguir alcançar pessoas que estejam em outros estados. Patrícia, dá licença né? Falar uma coisa aqui. Eu tenho recebido muitas pessoas interessadas, e uma das dificuldades que eles colocam é justamente essa questão da distância, porque mesmo a aula sendo EAD, a maioria das pessoas que procuram esse curso já estão no mercado de trabalho, às vezes não tem toda essa disponibilidade de estar na aula que é online, né, aos sábados. Então, assim, essa aula ao sábado, elas ficariam gravadas? Ficaria. Se a pessoa não puder assistir toda a aula, isso compromete a frequência dela? Como que é isso? Porque isso aí, esclarecendo isso, talvez a gente conseguiria que as pessoas participem mais. Certo. Isso não seja um impedimento, entendeu? Certo. Então, tem uma frequência que é requerida, que é a frequência da universidade, que a universidade requer, mas as aulas, acredito que com justificativas, né, se informando que não vai poder, por uma questão de um compromisso profissional, essa informação sendo passada para a gente, eu acho que não tem problema. Com certeza as aulas vão ser gravadas e disponibilizadas, né? Eu coloquei isso, incluindo essas gravações como material didático, né? O material didático é o conjunto de aulas, né? Os vídeos com as aulas, e também a apostila, banco de questões apostila, banco de questões, é isso, né? Apostila, banco de questões e as aulas gravadas. Esse é o que a gente considera um material didático. E então, com certeza. O Vinícius levantou a mãozinha agora. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a um projeto que nós estamos desenvolvendo na Sontrec. Nos próximos meses, a gente vai ter algumas aplicações de revestimento na área de HVOF, laser cladding e arc spray. Algumas coisas que vão ser, ainda não tem todas as informações, mas eu queria saber se no curso vão ser abordadas algumas técnicas, não sei se na parte de robotização também, ou alguma coisa de mecanização, voltado para esse tipo de aplicação, revestimento nessas 3 áreas, arc spray, HVOF e laser cladding. O Vinícius, essa aí entra na parte de soldagem, né? A priori, a gente está pensando MIG-MAG, MIG-MAG, resistência elétrica, arame tubular. Essa parte aí de aspersão, esse pode entrar, nós podemos... Isso. O Villani vai dar isso, a parte de aspersão, quem dá é o professor Villani. Você deve ter tido aula com ele sobre isso. Sim, mas eu falo na parte de ter alguma coisa na área de programação para isso. Não, pois é, aí o que nós podemos combinar, dependendo da demanda, a gente combina de levar isso para o pessoal da robótica, entendeu? Perfeito. Trabalhar com eles no conceito. Então, a gente, para nós, né, o objetivo é exatamente fazer essa integração, encontrar onde estão os problemas e tentar, com o curso, resolver, ajudar, né, contribuir para a resolução dos problemas que estão no mercado, né? Isso. E é por isso que a especialização é tão rica, né? Porque ela traz gente do mercado para interagir com a academia. E isso, para nós, também é muito, enquanto academia, também é muito relevante. Né? Então, a gente conhecer os problemas, né, de perto, quais são os problemas efetivos e tentar trazer. Inclusive, assim, uma coisa que é viável é fechar a turma para uma empresa específica, né? E aí, se a gente consegue fechar uma turma para uma empresa específica, a gente conseguiria até, né, direcionar um pouco mais para aquele tipo de problema. Isso é uma coisa que a gente pode, enfim, fazer para frente aí. Nós estamos com o tempo aqui quase acabando, tá, gente? Rapidinho. Inclusive, as perguntas de vocês também são difíceis. Ó. O perfil Juninho, que é o Afonso, que se identificou, foi da universidade, tal. Operou robô e programou da marca Clos, né? Ou Clos. Ela foi representada no Brasil por mulheres ali de Joinville e fechou a representação. Eu até achei que a Cuca tivesse comprado esse robô.
mas não, é um robô americano e fica lá em Illinois, tem na Alemanha também. A Close ela é ótima em periféricos de solda e tocha, dispositivo, mas o robô Close existe. Eu tive a oportunidade uma vez de programar, não é um robô tão fácil, mas tem lá os movimentos, coordenado, TCP, e é uma boa marca, né, professor Macarenhas? Eu tive a oportunidade de instalar duas. Eu tive a oportunidade de instalar uma célula na Bardella, lá em Sorocaba. São robôs da Close. Eu visitei a indústria, a fábrica, na Alemanha, e o representante deles a empresa chamava Doiman. Eles têm um software de simulação muito interessante, porque o trabalho que eles desenvolviam na época eram estruturas grandes, né, pórticos, esse tipo de coisa, que não era um negócio fácil de ficar locomovendo para um lado e para o outro. Essa parte de simulação vai ser dada também, né, vai aparecer no curso aí, esse desenvolvimento de simulação offline, né, tudo mais. Sim. Exatamente. Não, e a gente vem desenvolvendo no gênero digital. Exato. Doiman, quem colocou foi o Juninho aí. A Doiman. Guerra, nome do engenheiro que era responsável lá. O que você ia dizer, Rafa? Não, que tanto quanto com os gêmeos digitais que o Rogério, o professor Júlio vão apresentar, a gente tem várias ferramentas de simulação, o Gazebo, e outros softwares de simulação de robôs em 3D, que daí a gente consegue emular todas essas operações. Né? Acho que vocês na academia também usam o Coppelia, né, professor Rafa? Também que Coppelia também. Coppelia, o Gazebo. Depende da profundidade que a gente precisa entrar, o Coppelia é mais adequado ou o Gazebo é mais adequado. Mas dá para usar os dois. Bom, gente, eu acho que a gente precisa encerrar, porque o Google vai cortar nosso acesso. Então, qualquer coisa está à disposição, né, Patrícia? Pode entrar em contato no grupo lá. Com certeza, o site do curso está online, está no ar, e assim, lá tem os contatos da gente, né, o contato do curso, e enfim, qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Peço também para vocês que trabalham, né, nas empresas, que espalhem aí a palavra. Acho que esse curso vai ser muito legal, eu acho que ele tem uma aplicação grande, né, nesse mundo moderno nosso, né, no desenvolvimento da indústria 4, acho que a gente tem muito que contribuir para isso, né, para essa área. Você respondeu o José Rubens aí? Camargo? Acho que sim. Eu queria só... Ele falou, na verdade, que vai divulgar, né? O curso. Isso, Pedro, falou de novo. Eu queria só fazer uma última contribuição. A última coisa que eu fiz na Fiat Automóveis foi trabalhar com um negócio chamado Rollerrem, que é o solda robotizada a frio. Então, eu comecei... Foi em 2006 eu saí do grupo Fiat para ir para a Vale. Então, mas foi a última coisa que eu mexi pela Comal. Eu acho que é uma coisa interessante também a continuar, porque era solda a frio, que substituiria a grafatura lá na Fiat. Eu trabalhei manda lá para a Fiat, quem você conhece, você ainda tem contato lá? Muitos anos, hein, professor? Deve ter gente lá ainda. Bastante Rollerrem aqui na Scania, na linha 4.0 e na Mercedes, aqui na Eu fui nos primeiros testes na Itália, ver isso aí lá na época, para colocar lá na funilaria, cara. E na grafatura, lá na italiana é grafatura, né? Espalmatura.